Cristo. Como Um louvor conhecido. Cumprimento com a paz do Senhor, amém? Amém. Confesso que estou um pouco deslocado, né? Tenho costume de fazer várias coisas, mas não de cantar. Aleluia. Mas é parte de Deus. Peço a ajuda dos irmãos. Amém, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Abra suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 27. Lucas 6, 27. A palavra do Senhor diz assim: Digo vós, porém, a vós outros que me ouvis,
Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-lhe o levar também a túnica. Dai a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Amai-vos, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é digno até para com os ingratos e maus. Sedes misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu meditava nessa palavra, né, e Deus falando comigo, né, que quando a gente lê ali em Mateus, né, a gente vê o sermão do monte. E aqui em Lucas a gente vê o sermão da planície, né? Mas é a mesma coisa, é a mesma passagem. E quando a gente lê, quando a gente medita nessa passagem, quando a gente se debruça nessa passagem que eu acabei de ler aqui, nós vemos uma exigência mais radical de Jesus a nosso respeito com amor ao próximo. Porque amar ao próximo não é amar os nossos familiares, ou somente aqueles de quais nós gostamos. Não é isso que a Bíblia fala. Amar a minha esposa, amar o meu filho, amar os irmãos aqui é tranquilo para mim. Mas não é isso que Deus pede. Não é isso que Deus exige. Ele fala para nós amar os nossos inimigos e praticar a misericórdia incondicional como reflexo do caráter de Deus. Se nós temos o caráter de Deus sobre nós, o nosso amor tem que ser incondicional. Nós não podemos pôr condição, né? Ou seja, esse trecho da Bíblia que eu acabei de ler aqui, ele nos ensina a amar de uma forma diferente. Ele fala para nós que nós devemos amar, que nós devemos fazer o bem e que nós devemos até emprestar sem esperar nada em troca. Sem esperar que a pessoa fale obrigado, sem esperar que a pessoa agradeça, né? Porque nós não somos muito dessa forma, né? Tipo assim, olhando para dentro, né, de nós não vemos essa virtude em nós. É difícil a virtude de amar as pessoas que falam mal da gente. É difícil ter essa virtude de amar aquelas pessoas que nos maldizem. Não é fácil. Você amar alguém que te dá trabalho, alguém que todo dia está pisando no seu calo, alguém que está te maltratando. Mas a Bíblia fala que para nós sermos filhos do Altíssimo, nós temos que amar os nossos inimigos. Não que nós venhamos a ter inimigo, mas pessoas que às vezes não gostam da gente. Pessoas que às vezes não têm afinidade com nós. E eu acho interessante que eu falei, a gente não tem, né, esse jeito, essa virtude de desenvolver esse amor em nós. Mas o mais interessante é que nós sabemos que para nós morarmos no céu, nós temos que desenvolver essa virtude. Porque às vezes a gente fala, né, que eu não gosto de fulano, eu não suporto fulano. Mas se ele for para o céu, você não vai, não? Então a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é esse. Porque o caminho, né, para nós irmos para o céu, para nós morarmos com Cristo, é o caminho da misericórdia. É o caminho do amor ao próximo.
O que é misericórdia? Misericórdia é o conjunto de duas palavras, né? Miséria fala de miséria mesmo e córdia fala de coração. Então, assim, um coração é miserável, tem que ter um coração quebrantado. Porque muitas vezes nós, principalmente como homens e mulheres de Deus, às vezes nós somos confrontados. Às vezes pessoas chegam até nós, às vezes pessoas vêm até nós e faz alguma reclamação, algum pedido, e às vezes nós, na nossa dureza de coração, nós falamos, eu vou orar por você. E às vezes não é isso que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa precisa de alimento físico, às vezes a pessoa precisa de direção, às vezes a pessoa precisa de um ombro amigo, pelo menos para ouvir. E nós, como servos de Deus, nós não estamos conseguindo fazer isso, nós não estamos conseguindo ter um coração sensível, um coração que se compadece, um coração que se move. Porque não adianta, irmão, só eu sentir pena das pessoas. Eu estava vendo hoje pela manhã, eu sempre não assisto televisão, mas quando eu tenho condição, eu vejo o Globo Rural, domingo, 8h30 da manhã. E eles estavam filmando algumas regiões no Piauí, filmando agora, e que tinha filmado há 25 anos atrás. E as cenas ali eram cenas comoventes, de pessoas que passam privação, pessoas que o alimento deles é simplesmente arroz, feijão e farinha. Feijão e farinha, só. Não tem mais nada. E aí, tipo assim, eu pensando comigo, né? A gente fica com dó, mas o que a gente faz? Só tem dó. A gente não se move, a gente não faz nada. Eu estou comentando de lá porque eu vi isso lá, né, na televisão, mas às vezes está acontecendo perto da gente. Às vezes está acontecendo próximo da nossa casa, próximo da nossa família, às vezes até no seio da nossa família, e nós não temos um coração misericordioso, nós não temos um coração quebrantado para poder ajudar essas pessoas, para poder ter esse amor ao próximo. Aí eu vejo que com as nossas atitudes, nós vemos que o nosso amor é condicional. O amor condicional, em contraste com o amor divino. O que é o amor condicional? Eu gosto de quem gosta de mim. Eu faço as coisas para quem vai me dar retorno. E não é isso que a Bíblia pede. Não é isso que a Bíblia fala para nós. Acabei de ler aqui. Se eu for fazer o bem só para quem vai me dar retorno, que graça tem? Que vantagem tem? Deus não quer isso de mim. Deus não pede isso. Deus não espera isso de nós. Deus espera mais. Mas por que Ele espera mais? Porque Ele fez mais por nós. Ele fez por nós. Ele nos amou incondicional. O amor dele para comigo era incondicional. Eu fiz tanta coisa que eu não merecia estar aqui. É pela misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos alcança e nos tira de determinados lugares. E aí, às vezes, nós não queremos retribuir o amor que nós recebemos para com outras pessoas. Ou seja, nós desenvolvemos somente o amor condicional, aquele amor que troca, que recebe alguma coisa. Então, nós temos que olhar para dentro de nós, né? Porque a palavra de Deus, ela não fala, ela fala para mim que não adianta eu amar somente quem me ama, fazer bem somente para quem faz bem para mim, emprestar somente para quem vai me devolver. Tanto é que emprestar dinheiro não é para você emprestar dinheiro, você não empresta, você dá. Que geralmente, eu falo isso, que quando a pessoa vem para te pedir um dinheiro é porque está lascado. E se está lascado, dificilmente ela vai te pagar. Funciona assim. Então você não empresta, você doa. Se você tem, você doa. Entendeu? Porque emprestar normalmente para receber com juros, os ímpios faz, o banco faz, todo lugar faz. Então, se eu fizer isso, eu não estou sendo crente. Eu não estou servindo a Deus. Que mérito, né? Que recompensa tem eu ser igual aos ímpios? Eu fazer o que eles fazem, eu viver como eles vivem. E às vezes nós fazemos. Às vezes nós falamos que eu não gosto de fulano, eu não tenho, né, afinidade com ele. Aí a minha pergunta, né? Eu fiz essa pergunta para mim lá de manhã, lá em casa, estudando, meditando na palavra, orando, depois do almoço de novo. Eu fiz essa pergunta várias vezes. Será que eu teria como abraçar cada um dos irmãos e falar para ele que eu te amo em Cristo Jesus?
Mas aí a pergunta também eu faço ela para a igreja. Você como igreja, você conseguiria abraçar todos que estão aqui dentro da igreja, olhar no rosto dele e falar assim, eu te amo em Cristo Jesus, sabendo que Deus está vendo. Não é abraçar aqui, a hora que sair ali falar mal. É abraçar e tratar bem. Porque às vezes nós temos esse fingimento. A gente cumprimenta uma pessoa dentro da igreja, aí lá fora, vira o rosto para o lado. Às vezes o irmão fala paz do Senhor, você faz. Não consegue dar um sorriso, não consegue olhar para a pessoa e falar paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor é um cumprimento, é uma saudação. Igual quando a gente passa por alguém e fala bom dia, boa tarde, com alegria, é a mesma coisa. Paz do Senhor, que você esteja em paz, na paz de Cristo. E às vezes nós não temos, né? Na rua, difícil, né? Lá no centro da cidade, que é tão gente me olhando, como é que eu vou mostrar que eu sou crente? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem amor. Amor o suficiente. Amor dedicado. Um amor, né, que não tem nada, que não queira nada em troca. Porque, gente, amar minha esposa, isso não é fácil demais dar conta para mim. Ela cuida de mim, entendeu? Ela faz tudo para mim, é fácil amar. Mas às vezes você amar um vizinho seu ali que toca um som alto o dia inteirinho, a noite inteira, aí já complica, né? Às vezes você amar aquele parente seu que fala mal de você, você fala, meu cara, é parente meu e parece uma pedra no meu sapato. Às vezes a gente acha que não é tão bom, mas a gente tem que amar, a gente tem que tratar bem, a gente tem que respeitar, para que essas pessoas, irmãos, possam ver em nós o reflexo da imagem de Cristo. Porque se nós permanecermos na nossa dureza de coração, não, fulano não me cumprimenta, eu também não cumprimento, não conversa comigo, eu também não converso, não me trata bem, eu trato do mesmo jeito. Nós não somos cristãos agindo assim. Como que eu vou trazer uma pessoa para dentro da igreja se ele olha para mim lá e vê que eu sou um turrão, um grosso, um duro, que eu sou sem educação, que eu saio com a minha esposa na rua e gritando com ela, dando coice nela. Eu falo, que lá é pastor? Misericórdia, deve ser pastor de cavalo, né, lá no mato, lá, porque não tem lógica. Nós temos que refletir a imagem de Cristo. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter amor, nós temos que ter uma forma diferente de viver. Mas nós temos uma dificuldade muito grande. Às vezes nós preferimos destruir pessoas do que restaurar. Eu me lembro deve ter uns 25 anos atrás, eu não vou citar nome, mas aconteceu aqui. Nós éramos 3 cristãos, eu e um deles da mesma igreja e o outro de outra igreja, só que os 2 lá eram mais unidos. E um desses lá, que era da outra igreja, ele cometeu um pecado complicado. Ele cometeu um pecado. E ele foi instruído, orientado pelo pastor dele, que ele deveria juntar a trouxa dele, pegar a esposa e mudar de cidade, para que ele pudesse se reerguer, devido ao pecado que ele cometeu. E assim ele fez. Ele ouviu o pastor, alugou a casa dele, juntou os trem dele e foi para uma cidade vizinha. E o outro que ficou aqui, né, que era da mesma igreja que eu congregava, só que eu congregava, mas eu não era crente, irmãos. Tá? Eu ia na igreja. E na minha função a gente às vezes pega no pé, né, pegava no pé, cutucava, e nós fomos perguntar para esse outro irmão lá, eu e um outro colega, né, por que fulano aquela pessoa tinha mudado daqui, tinha ido embora. Nós sabíamos, nós trabalhávamos tudo junto. Mas nós queríamos ouvir dele, porque ele era crente. Pensando que ele ia, né, descascar o cara. Falar, não, é porque fez isso, isso e isso. Aí nós chegamos e perguntando, por que fulano foi embora? Teve que sair assim, daqui, da cidade e tal. Ele falou, a obra chamou ele. Foi melhor para ele, ele tinha que ir lá, porque Deus tem um projeto na vida dele lá, uma restauração, uma forma de trabalhar. Naquela época, para mim, na minha cabeça, né, eu falo isso hoje assim, até com tristeza, porque eu demorei a amadurecer. Falei, rapaz, meu cabra à toa. Um à toa defendendo o outro à toa. É o que passou na minha cabeça naquele dia, mas hoje eu sei. Eu sei que ele não queria, era destruir, porque às vezes nós fazemos isso. Às vezes o nosso irmão, alguém dentro da igreja ou perto da gente erra. O que a gente faz, em vez de acolher, ouvir a pessoa e tentar reerguer a pessoa em Cristo Jesus, a gente enterra.
a gente pisa. A gente quer destruir. A gente quer acabar com o restinho. E não é assim que crente age. Tanto não é assim que os dois, tanto o que ficou aqui, o que foi embora, são homens de Deus. Continuou na presença, se reergueu, estabilizou. E às vezes as pessoas cometem coisas pequenas perto da gente. Aí o que a gente faz? A gente detona. Detona por quê? Porque a gente não tem amor. Falta de amor para o próximo. E a gente tem que ter esse amor, essa empatia dentro de nós, irmão. Nós temos que ter, porque se nós não tiver uma motivação dentro de nós, se nós não buscarmos isso, nós vamos transformar em pessoas ingratas diante de Deus. Porque se Deus me amou, se Deus me libertou, se Deus fez algo por mim, por que eu não posso fazer pelas pessoas? Por que eu tenho que ser tão seco? Por que eu tenho que ser tão duro? Por que as pessoas às vezes me procuram e eu não consigo fazer nada por eles? Olha o que Deus faz. Deus ele não faz acepção de pessoas de acordo com a graça comum. O que é a graça comum? Ele manda chuva para os dele e para os outros. Ele manda o sol para os dele e para o outro. Se o ímpio plantar e o justo, o crente plantar, a chuva vem para os dois. Isso é graça comum. Deus faz isso para todo mundo. Então ele não faz acepção de pessoa nesse sentido. Ele faz acepção de pessoa na graça especial, que é a graça salvadora que nós falamos. Aí sim, aí para você participar da graça especial, para você viver a graça especial, sim, aí você tem que crer em Cristo. Aí você faz parte da salvação. Você passa a ter esse direito. Mas se Deus não faz acepção de pessoas, por que eu tenho que fazer? E quando eu faço acepção de pessoas, irmãos, eu estou dizendo para Deus, quando eu tiro gente da igreja, quando eu trago gente para a igreja, quando as pessoas não ficam, quando eu sou um mau exemplo, eu estou falando para Deus que eu não quero que essas pessoas vá para o céu. Porque tem pessoas, irmãos, que eles vão para o céu pelo exemplo que você dá. Porque eles viram algo diferente em você. Eles têm que ver algo diferente em nós para que eles sejam convencidos, para que eles possam querer o nosso Deus. Se eles não vêem algo diferente em mim, eles não querem, irmão. Se alguém vê a pastora todo dia com os olhos roxos, eu uso a minha esposa nesse sentido para não complicar muito, depois ela dando comigo lá. Mas todo dia tá com o olho roxo, todo dia tá esfolado, que ele falou, meu marido, ele tava brincando comigo, me machucou. Vocês vão achar que crente é assim, não é? Ninguém quer ir para a igreja. Então nós temos que ser pessoas amáveis, pessoas alegres, pessoas que, independente da situação, fulano está me tratando mal, estou tratando ele bem. Por quê? Porque eu sou crente. Porque as pessoas falam, né, que, aliás, a Bíblia fala que a gente fala o que o coração está cheio. Mas eu falo que as pessoas despejam na gente o que tem dentro dele. Se a pessoa está brigando, está te xingando, é porque é uma pessoa mal amada, uma pessoa que não tem amor, uma pessoa que não tem um coração quebrantado. Mas quando você conversa com uma pessoa que tem amor, uma pessoa que tem a presença de Deus na vida dele, você tem paz, você tem prazer em estar perto dessas pessoas. É diferente. É diferente. Um lar cristão, irmãos, aonde reina Deus, aonde Cristo comanda, aonde o Espírito Santo habita, ele é diferente. É diferente. A gente sabe por quê? Porque ali tem paz. Ali não tem contenda. Ali não tem desavença. Ali não tem desarmonia. Por quê? Porque você vive o Evangelho, você vive a palavra de Deus. Você não vive porque o nosso desejo, irmão, eu sei, o desejo de cada um é a nossa carnalidade. A nossa carne, ela quer sobrepor o Espírito, ela quer fazer as coisas que agrada a carne, mas nós não podemos fazer. O que agrada a carne, às vezes, é aquela pessoa que olhou para você todo e você fala, o que foi? Essa é a nossa carnalidade. É você ir lá tirar satisfação. É você ir lá e xingar. É você descontar. Mas não é isso que a palavra de Deus pede para nós. Tanto é que ela fala, bateu numa face, dá outra. É um simbolismo. A pessoa te tratou mal, trata ela bem. Trata ela com amor. Mostra para ela que você não é igual, você é diferente.
Você é serva do Deus Altíssimo. Porque é tão interessante que eu falo assim, eu li essa passagem aqui, né? Ela me trouxe assim a seguinte reflexão: será que nós estamos sendo realmente diferentes dos ímpios? Porque não é só vir na igreja que me muda, não é só vir na igreja que me transforma, não é só eu vir na igreja que me faz diferente das pessoas lá fora. É eu viver o evangelho, eu aceitar as coisas de Deus, a doutrina, os ensinamentos que Deus tem para mim. Se eu não aceitar isso, eu não vou ser transformado, eu não vou ser mudado. Eu vou estar apenas vindo à igreja. Mas eu não serei a igreja, eu não serei o corpo de Cristo. Nós temos que olhar para dentro de nós temos que ver se realmente nós estamos fazendo isso, porque senão é troca. Eu estou fazendo só para quem faz para mim. Eu gosto de quem gosta de mim. Não gosta de mim, problema. E não é assim que a palavra de Deus nos orienta. Não é assim que nós somos convocados a viver. Sabe aquela pessoa que fala mal da gente? Esse dia eu comentei, eu não queria comentar não, mas eu comentei com duas pessoas que teve uma pessoa que pisou demais no mim. Uma época. Ainda bem que eu era crente já estava crente, glória a Deus. Pois é essas pessoas que Deus quer que você ame. É essas pessoas que Deus quer que você mostre para ela que Deus habita em você, que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Aquelas pessoas que no seu local de trabalho fica te confrontando, aquelas pessoas que no seu local de trabalho fala piadinha, fala gracejo, e que você está quase que não suportando, mostra para ela que o seu amor de cristão para com ela, para que ela seja convencida de que ela está errada. Porque às vezes nós queremos bater de frente, não é isso que a Bíblia pede, não é isso que a Bíblia nos determina, não é isso que a Bíblia fala para nós. Eu quero que nós como igreja, nós conseguíssemos viver de tal forma que as pessoas quisessem servir a Deus pelo nosso exemplo, pela nossa forma de viver. Que nós possamos realmente ser transformados, ser mudados. Eu tenho buscado, dia após dia, estar mais perto, mais próximo de Deus, tentando refletir essa imagem de Cristo, tentando de todas as formas amar as pessoas. E quando eu falo amar as pessoas, não é os de casa não, os de casa eu amo muito, é amar as pessoas de fora, amar os meus vizinhos, respeitar os meus vizinhos, cumprimentar os meus vizinhos, tratar bem os meus vizinhos. Porque nós queremos, todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que a gente não vem para a igreja por vir, a gente vem para a igreja para trazer o nosso culto, para agradecer a Deus, mas nós temos um objetivo que é o céu. Mas se nós não colocarmos dentro de nós esse desejo de mudança, esse desejo de ser diferente, irmão, nós não vamos morar no céu. Esse é o porém, nós não vamos conseguir morar no céu, nós não vamos conseguir, porque se nós temos um Deus que é bom até para os ingratos, para os maus, por que nós temos que ser diferente? Por que nós podemos fazer acepção de pessoas se o nosso Deus não faz? Porque eu não estou falando para ninguém pegar as pessoas, levar para dentro da sua casa, não. Estou falando para tratar bem, respeitar. Amor. E o amor que a gente fala dentro da igreja não é o amor do homem para com a mulher, talvez não seja nem o amor de família, aquela família ali, o núcleo, mas é um amor de respeito, um amor de cumprimentar, de tratar bem, de ter essa condição. Porque isso está faltando. Está faltando. Está faltando amor em nós, está faltando dedicação. Porque o versículo 36 aqui traz uma advertência, um mandamento que fala assim, ó, sede, Jesus está falando, seja, né? Seja, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. E misericordioso é amoroso.
É aquela pessoa que se compadece e ajuda. Não é aquela pessoa que tem dó, não. É aquela pessoa que ajuda. É aquela pessoa que pega na mão. É aquela pessoa que caminha junto. E nós, às vezes, não estamos, meu irmão, fazendo isso. E Deus tem cobrado, Deus tem falado conosco. Eu morro de medo, irmãos. Eu morro de medo, de coração, de que a igreja evangélica se transforme no sentido de uma igreja católica, que as pessoas só vai lá, senta, escuta uma palavra, sai e vai viver sua vida do mesmo jeito. Porque eu já fui lá, eu conheço muitas pessoas de lá. Eu tenho medo que a nossa igreja se transforme nisso. Porque nós estamos, parece que vazios de Deus, vazios da palavra do Senhor. Parece que nós não temos tempo de buscar o nosso Deus, nós não temos tempo de estar na presença de Deus. Nós estamos muito ocupados com as coisas do mundo. E essa ocupação com as coisas do mundo, ela nos tira da presença de Deus. As coisas do mundo, ela nos enfraquece diante de Deus. Nós temos que permitir, irmãos, Deus trabalhar em nossas vidas. A forma de nós amarmos o próximo, amarmos os maus, amarmos os ingratos, segundo a palavra, os nossos inimigos, é uma forma de Deus trabalhar em nós. E às vezes nós não estamos permitindo esse trabalhar em nós. Nós não estamos permitindo Deus trabalhar. Nós não estamos permitindo nós sermos tratados. E nós temos que ter esse argumento em nós, isso dentro de nós, essa vontade, esse desejo de amar pessoas. Eu vou repetir, irmão, vou falar muitas vezes sobre amar. Porque eu tenho medo de alguns de nós ficarmos fora do reino dos céus por falta de amor. Não é por falta de vir na igreja, às vezes não é por falta de orar, não. É por falta de amor. Porque Deus, pode perguntar, o que vocês fez lá pelo fulano? Ah, mas eu nem conhecia ele, mas ele era seu vizinho. Ah, mas estava dentro da igreja com você. Ah, mas ele trabalhava no mesmo lugar que você trabalhava, você não conheceu? Por que a gente não conhece? Por falta de amor. Por falta de tempo. A pergunta que eu faço para nós nessa noite é: como que você quer ser tratado? Como que você quer que as pessoas te tratem? E como que você as trata de volta? Porque nós queremos ser amados, não queremos? Ou alguém não quer ser amado aí? Queremos, nós todos queremos ser amados. Nós queremos ser respeitados. Mas será que nós estamos fazendo isso para com o nosso próximo? Nós estamos amando, nós estamos tratando bem? Esse amor, irmãos, ele é uma semente. Que semente você tem plantado na vida do seu próximo? Não é na vida da sua família, não. É no seu próximo. Que tipo de semente você tem plantado na vida dessas pessoas? Olhe em sua volta e veja se as pessoas estão se achegando ou se afastando de você. Como que as pessoas estão com você? As pessoas estão se achegando a você ou estão se afastando? E se estão achegando, que tipo de pessoas estão se chegando a você? O que eles estão procurando? O que eles estão buscando em você? Eu falei aqui domingo passado sobre a árvore, A árvore boa. Aí, eu acho interessante que as pessoas falam, eu acho errado, Eu falo, lembre-se, a árvore boa não é aquela que leva pedrada. A árvore boa é aquela que dá bons frutos. A pedrada pode ser consequência. Eu já joguei pedra em pé de manga e a manga estava podre. Então, o fruto não prestava, mas eu joguei pedra. Então, não é porque você está tomando pedrada que isso é uma árvore boa. A árvore boa é a árvore que dá bons frutos. Tenha isso em mente. Não é a árvore que leva pedrada. Porque muitos de nós, irmãos, queremos ir para o céu, mas nós não queremos praticar o amor incondicional. Nós queremos impor condição, nós queremos impor algo que tira-nos da presença de Deus. Aí eu pergunto,
Você quer ter a vida eterna? Você quer morar no céu? Então, se você quer, deixa de ser mimizento, deixa de ser emburrado, deixa de ser pirracento, aceite a palavra de Deus, aceite o conserto. Quando alguém te cumprimentar, paz do Senhor, dê a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão, responda. Não acha que você é a melhor pessoa do mundo, porque o mundo não gira em torno de nós. O mundo gira em torno de Cristo. Nós não somos o centro. O centro é Deus. Nós não somos o centro das coisas. O centro é Cristo. E às vezes nós queremos ser bons, nós queremos ser elogiados, nós queremos ser afagados. Não. Deixa Deus, deixa Cristo, deixa o Espírito Santo aparecer em você. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Deixa a palavra de Deus, irmãos, entrar no seu coração. Deixa a palavra de Deus trabalhar na sua mente. Permita-se ser moldado, permita-se ser mudado. Porque se nós não mudarmos, se nós não permitirmos essa mudança em nossas vidas, nós não vamos nos diferenciar das pessoas do mundo. Se tem algum dos irmãos dentro da igreja que ainda emburra, para. Se tem algum dos irmãos dentro da igreja que é mimizento, mas ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, para com isso, irmão. Para. Nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos viver nessa situação, essa pirraça, não. Seja liberto. A pastora falou aqui que às vezes as portas foram abertas, mas a gente permanece ali, ó. Não vou não, ninguém me chamou. Para, irmão. Tem gente que não vem na igreja porque o pastor não chamou. Hoje o pastor não chamou ninguém para vir para a igreja. Aí, eu quero ver se no dia de ir para o céu, se o pastor não chamar e fizer uma reunião, vocês vão ficar em casa. Né? Ou talvez a trombeta, o modelo da trombeta trocar, vai ser uma mensagem que vai chegar no celular de alguns, convidando para vir para a igreja, né? E vai falar, não vou não, o pastor está me amolando de novo, ou não. Aí fica. São pessoas mimizentas, pessoas que você tem que pegar pela mão, pessoas que você tem que carregar. E são velhos de igreja. São velhos de igreja, são pessoas que você trata bem, são pessoas que você respeita, mas não me chamou. Não, irmão, isso não é coisa de Deus, não. O crente, ele se organiza, ele se arruma e vem para a igreja, não precisa ser convidado. Igreja é um local das portas abertas, aqui é a nossa casa. A gente não precisa de alguém nos tossicando, você tem que ir para a igreja, irmão, vamos para a igreja. Não, para, irmão. Nós temos que ter essa decisão dentro de nós. Eu quero congregar, eu quero estar junto com os irmãos, eu quero viver a comunidade. Não, eu sou antissocial, eu não gosto de estar no meio do povo. Então você não vai para o céu, que lá é misturado. É junto e misturado. Tenha isso em mente. Curva vossas cabeças, eu quero fazer uma oração. Quem não veio, perdeu. Que presença maravilhosa. Que libertação, que cura. Oh Deus, Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, obrigado pela forma que o Senhor tem nos conduzido, obrigado pela forma que o Senhor tem tratado a cada um dos teus filhos, obrigado pela presença do Senhor em nossa vida, Pai, nossa palavra de hoje é gratidão, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, gratidão, Senhor, pela misericórdia, Pai, que o Senhor tem tido com cada um de nós, Pai, com o nosso gasto, com a nossa família, Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, de novo, Pai, cada lar dos irmãos aqui, Pai, cada família que é apresentada agora seja alcançada, Pai, aqueles que não estão aqui, que a mão do Senhor, organizações, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, da mesma forma que nos trouxe segurança aqui, nos leve em segurança para casa, Pai, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revivamento, e que a misericórdia do Senhor venha se derramar em nossas vidas, até que o Senhor tenha sido forte, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando digam amém. O curso é encerrado em nome de Jesus.